Muito bem, vamos então falar sobre o sistema APA7, ou a norma de referenciação APA7. É apenas uma pequena introdução que vamos ter neste vídeo e depois podem ver nos links infra informação mais detalhada. Esta apresentação tem então por conteúdo, primeiro, a indicação de uso de referências como um dos principais diferenciadores de um trabalho de nível universitário de outros níveis de trabalho, o que é e para que é que serve um sistema, uma norma de referenciação, e em particular vamos falar um bocadinho sobre o sistema APA7. Então, a primeira coisa que temos que verificar é isto: o que é tão diferente um trabalho académico ou universitário de outro tipo de trabalho que é escrito? E a resposta é múltipla, não é apenas uma coisa, são várias, sendo que uma muito importante é sem dúvida o uso de referência e o reconhecimento do trabalho de outros que pensaram e trabalharam o mesmo tema ou temas parecidos antes de nós. Ou seja, qualquer trabalho de pesquisa ao nível universitário deve, em primeiro lugar, basear-se em trabalhos, normalmente trabalhos científicos anteriores, e deve identificar corretamente as fontes da sua informação e reconhecer os autores das ideias anteriores. O facto de ser um trabalho informado, de ser um trabalho que considera o corpo de conhecimento já existente numa determinada área, dá credibilidade e autoridade ou acrescenta autoridade e credibilidade às conclusões que o estudante ou o investigador a seguir vão tirar no seu próprio trabalho. E aqui há uma coisa que os alunos me perguntam muitas vezes e que muitas vezes têm confusão, que é qual é a diferença entre referenciar um trabalho e citar um trabalho. Então vamos ver. Partindo deste exemplo do Drucker de 1984, "The better a man is, the more mistakes he will make, for the more new things he will try." Esta é a frase original que está no livro do Drucker. Referenciar é utilizar ideias, resultados e opiniões de outras pessoas no texto escrito pelas palavras do autor do texto novo, não é? Um exemplo de uma forma de referenciar a pequena frase que eu acabei de citar há bocadinho seria esta: a quantidade de erros que uma pessoa pode cometer, que uma pessoa comete, pode também ser um testemunho da sua qualidade profissional, já que quanto mais coisas novas se experimenta, mais erros se tende a cometer. Drucker, em 1984. Ok? Portanto, o que eu fiz foi pegar na ideia que estava na frase anterior, e isto poderia fazer parte de um texto sobre inovação, sobre a importância de as empresas que se querem identificar como sendo inovadoras serem permissivas relativamente à possibilidade das pessoas cometerem erros. Podia ser várias coisas, não é? Portanto, o que eu fiz foi pegar na ideia e reescrevê-la. Referenciar serve para demonstrar que se fez pesquisa e que se está a par do estado da arte, e serve também para proteger as opiniões pessoais do autor ou da autora, com esta ideia de que, pronto, eu acho isto, mas quer dizer, estou-me a basear no trabalho de Drucker em 1984, há outro trabalho de outra pessoa em 2000 e qualquer coisa, por aí dentro, ok? Portanto, as referências bibliográficas ou de outra natureza, as referências servem essencialmente para isto, para quem está a escrever, ilustrar para quem está a ler qual é que é o estado da arte, o que é que outros autores têm estado a dizer e a pensar sobre o assunto, e também para ter maior credibilidade e maior fundamentação para as suas próprias opiniões, resultados e conclusões. Citar por seu turno refere-se à utilização ipsis verbis, tal e qual aquilo que um autor disse. E aqui, spoilando já o que vem a seguir, entra a importância de utilizarmos corretamente uma norma ou sistema de referenciação. Por exemplo, no caso da APA, do sistema APA, e nós estamos a usar a APA 7, a maneira que nós temos de sinalizar que estamos a usar exatamente as palavras do autor original, sem querermos ficar com os louros de termos tido essa brilhante ideia ou de escrevermos desta maneira, é abrir aspas, e pôr a frase, fechar aspas e depois, entre parênteses, indicar não só o nome e o ano, mas também o número da página. Esta formulação que aqui aparece indica claramente que estamos a citar o autor, estamos a dizer exatamente como ele disse. As citações devemos tentar, tanto quanto possível, na maior parte dos casos, ser parcimoniosos na utilização de citações. Não é ideal termos um trabalho científico em que é tudo citações, não é? Sendo que
há situações em que as situações são perfeitamente ajustadas e até abrilhantam um trabalho, não é? Por exemplo, às vezes um autor dá uma definição tão boa, escreve as coisas de forma tão icónica, tem um pensamento tão fora da caixa, que não é possível melhorar esta forma de dizer, e nessa altura citamos o autor. A citação também serve para descrever, exemplificar e criar uma espécie de intervalo na voz de quem está a escrever, portanto ficamos com ali um períodozinho em que estamos a ler a frase de outra pessoa. Frequentemente os alunos colocam a seguinte questão: ó professor, mas então, e se eu pegar em várias citações de vários sítios, vários artigos, vários livros que eu fui ler e criar uma resposta ou fizer o trabalho com base só nas citações, por exemplo, 5 parágrafos, todos citados, devidamente reconhecidos, posso fazer isso? A resposta é sim, porque não constitui necessariamente plágio, está tudo reconhecido, mas por outro lado, a minha pergunta, eu normalmente inverto esta pergunta, que é, o que é um professor avalia quando essencialmente aquilo que tem à frente é uma citação, não é? Porque, reparem, se me dissessem, olha, se fores ler isto ao livro do Arménio Rego, está muito bem explicado e portanto a resposta a esta pergunta que estás aqui a fazer, este trabalho que me estás a pedir, está no capítulo X do livro do Arménio Rego sobre Manual de Comportamento Organizacional. Olha, obrigada. Sim, já desconfiava que sim, porque também possui esse volume. É? Portanto, aquilo que nós pretendemos, aquilo que se quer com o trabalho científico não é, por assim dizer, o regurgitar de ideias de outros. A utilização de referências vai no sentido de nos ajudar a criar novas ligações, novas explicações. No caso dos estudantes de licenciatura, o que nós queremos muitas vezes é que eles nos expliquem com as suas palavras, para nós percebermos que eles perceberam, e depois que exemplifiquem, que dê um exemplo da sua vida, que façam uma ligação com matéria que ainda não foi feita, que demonstrem um estudo de caso, que mostrem uma aplicação. Portanto, o que o aluno está a fazer, o que a estudante está a fazer neste contexto é demonstrar que dominou a matéria, e é isso que nós avaliamos. E mesmo do ponto de vista, Conceição, mesmo do ponto de vista de um trabalho científico que não seja do nível de licenciatura, já na área de investigação, aquilo que se pretende é isto, não é? Porque já 1000 pessoas escreveram sobre, mais de 1000 pessoas, escreveram sobre satisfação com o emprego. Aquilo que nós estamos a fazer continuamente é criar novo conhecimento. Baseamos-nos no que está anteriormente feito e criamos coisas novas. Tá? Portanto, citação, eu utilizo a informação, a ideia, escrevo com as minhas palavras, insiro no texto que estou a escrever. A citação é exatamente as palavras do autor original, mas reconheço. Quando eu não reconheço as palavras, faço copy-paste e não reconheço o autor original e assinalo como citação, estou a cometer plágio, ok? Porque é uma forma de fraude. Muito bem. Explicado isto, vamos então ver o que é um sistema ou uma norma de referenciação e para que é que serve. Um sistema ou norma de referenciação é uma forma de organizar a informação sobre as fontes da informação em que nos baseamos para fazer um determinado trabalho. Desculpem o pleonasmo, mas é mesmo isto. É a maneira como nós demonstramos onde é que fomos buscar aquela informação. Então, as pessoas mais velhas tendem a ter maior resiliência. Mas quem é que disse isso? Mas de onde é que vem esta ideia? Temos que explicar de onde é que vem esta ideia, o que é que queremos dizer com isto, ok? Existem vários sistemas de referenciação, várias normas de referenciação, sendo que o mais importante é sermos coerentes na utilização de um sistema de referenciação. Por exemplo, não começamos com a norma portuguesa a meio, mudamos para Harvard, e a seguir para a APA, depois para a norma brasileira, depois Chicago, fica uma confusão. E posso-vos dizer que muitos editores de revistas científicas, por exemplo, das primeiras coisas que vêem é a lista de referências bibliográficas, por vários motivos, mas também porque, se estiver mal feita, é sinal que não houve assim tanto cuidado e tanto rigor com o trabalho, portanto é logo um ponto a menos. Okay? A norma APA 7 é uma das normas mais populares. Okay? APA significa American Psychological Association. Esta norma é do tipo autor-data. Porquê? Porque ao longo do texto vai aparecendo o nome do autor, vírgula, a data. E tem duas partes. Nós neste vídeo vamos só falar por alto destas partes, mais uma vez eu depois dou-vos os links para verem com mais cuidado. Mas essencialmente é assim, tem a parte da referenciação ao longo do texto e a parte das referências no final do texto. Ao longo do texto
a coisa fica com um bocadinho com este aspecto, não é? Aqui está azul, porque hoje em dia as revistas científicas, quando vocês leem online ou quando têm um PDF, depois se clicarem neste azulinho, ele manda-vos diretamente para a lista final e ficam com a referência completa, se quiserem consultar o artigo. Ao longo do texto indicamos o nome do autor ou dos autores e o ano da publicação a que estamos a referir-nos, sempre que uma informação ou ideia de outrem é referenciada e deve ser devidamente reconhecida, ok? Portanto, fica mais ou menos com este aspecto. Nós podemos fazer isto de muitas maneiras. Podemos dizer a frase e depois colocar entre parênteses. Podemos referenciar o nome dos autores ao longo do texto, por exemplo, de acordo com Lehman e Geller, 2004, os comportamentos humanos foram responsáveis pela mudança climática, pelas alterações climáticas, seria uma atenção melhor. Ou seja, quando colocamos uma ideia-chave, uma informação, que fomos buscar a algum lado, fomos beber a algum sítio, colocamos depois o sobrenome do autor, vírgula, ano. Isto tem várias variantes, depois ficam também com os slides. No final do texto, e uma vez que ao longo do texto a informação é apenas autoridade, deve indicar-se a informação completa para se poder encontrar a fonte original da informação. Foi a DGES que publicou isso? Foi o INEC que publicou isso? Quando? Em que documento? Deve estar especificado no fim exatamente a que documento nos referimos. É da Comissão Europeia? Mas em que documento é que isso está? E aparece, ok? Eu disse só entidades, mas também podia ser. Foi Helena Martins? Quando? E vai-se ver. Onde? Vai-se ver. A utilização do termo referências permite incluir bibliografia, webgrafia e outros tipos de informação. Portanto, poupa a distinção que muitos estudantes fazem sobre bibliografia e webgrafia. O que é que deve conter a referência de um artigo científico no final do trabalho? São estes elementos que aqui estão. Começa com os autores, no formato sobrenome, vírgula, inicial ou iniciais. O ano da publicação deve estar entre parênteses. E a seguir vem o título do artigo, depois o nome da revista científica, em itálico, o volume da revista científica também em itálico, entre parênteses o número da revista científica e depois as páginas no formato número, tracinho, número, ponto, e depois o DOI ou o URL do artigo que estamos a falar. Estou a falar especificamente de artigos científicos porque é o foco do nosso trabalho. Aqui está um esquema visual muito fofinho que eu encontrei neste website, que recomendo, a propósito, também é um bom website. Estão a ver, tem aqui autor, vírgula, AA, I, autor, vírgula, BB. Este I comercial aparece sempre entre os dois últimos autores de um artigo, portanto, se for só um autor, não leva, se forem dois autores é autor e autor, se forem três autores seria autor, vírgula, CC, vírgula, autor, vírgula, AA, vírgula, I, autor, vírgula, BB, tá? Portanto, depois o ano, o título do artigo normal, depois o nome da revista científica, periodical aqui é a revista científica, em itálico, depois o volume também em itálico, o número entre parênteses, estão a ver, vírgula, os números de página, o inicial e a final, incluindo as referências do próprio artigo, depois já me perguntaram isso uma vez, e inclui as referências dos artigos, e depois o DOI. A lista final de todas estas referências deve ter um avanço de parágrafo posterior para se destacar a referência e deve estar organizada por ordem alfabética. Por exemplo, o que aqui está, ok? Em suma, as fontes de um trabalho universitário devem ser fiáveis e legitimadoras das conclusões a que se propõem. Portanto, devemos ter, tanto quanto possível, o cuidado de verificar que temos boas fontes de informação, seja porque são entidades oficiais idóneas, seja porque são artigos ou documentos que são peer-reviewed, revistos por outras pessoas, ou então autores de renome, autores com background científico. Estes são os preferenciais, não são os únicos possíveis e os únicos aceitáveis, nem de longe nem de perto, mas são preferenciais. Um trabalho universitário deve ser pleno de transparência e honestidade científica e, portanto, reconhecer e identificar a fonte das nossas informações é absolutamente fundamental. O sistema ou norma de referenciação consistente e bem elaborado é um sinal de cuidado e rigor na elaboração dos trabalhos e eu até vou mais além. Eu acho que além de um sinal de cuidado e rigor, é fundamental para sermos claros na maneira como estamos a comunicar, para que quem está a ler o nosso trabalho saiba o que é a ideia nossa,
o que é que não é ideia nossa, o que é referenciação, o que é citação, e se quiser confirmar o sítio onde nós vamos buscar a informação, se quiser ler mais sobre um determinado assunto, o nosso trabalho também será uma boa fonte, um bom guia, porque tem uma lista de referências bibliográficas que nós encontramos acerca do tema. Muito bem. Posta esta pequena exposição, fica então agora o exercício. Vamos fazer uma referência de um artigo científico. Estão aqui os links, que eu também coloquei na parte inferior da descrição do artigo, da descrição do vídeo, e que têm vários exemplos deste sistema ou desta norma, e estão desafiados a criar uma referência de um artigo científico para vermos se está tudo aprendido, ok? Ficam aqui alguns links úteis e as referências utilizadas.